Bom dia a todos. Deixa eu só pegar aqui meus fones de ouvido. Bom dia. Desculpa aí a demora aqui, vim só buscar meus fones. Bom dia a todos. Conforme eu anunciei ontem, essa live relâmpago, né? Para quem não me conhece, sou o Michel Scosteg, né? E eu ajudo outros advogados aí a destravarem na advocacia e poder ter aí uma vida próspera com a advocacia, destravando aí esses paradigmas que a gente tem aí desde o tempo de infância, faculdade e por aí afora. Então eu estou aqui mais um dia tocando esse meu projeto, que é um projeto que eu já tenho essa intenção faz algum tempo, e agora estou por aqui tentando, né, por essas lives, pelo conteúdo que eu posto nas minhas redes sociais, tentar mostrar para o advogado que está iniciando e o advogado que precisa evoluir na carreira, evoluir com resultados positivos, mesmo tendo ou não tendo escritório, fazendo a sua advocacia ser mais rentável. Primeiro eu quero saber se está tudo certo com o som aí, com a imagem, tudo certo. Só me deu ok aqui, a Bel já me deu ok, valeu, professora Bel, grande figura. Tá tudo certo o som aí, beleza. Vamos lá então. Como eu estava falando aqui, nós temos muitos paradigmas desde que a gente sai da nossa infância, onde é constituída a nossa personalidade. Valeu, Abel, obrigado. Até a vida adulta, né? Quando a gente começa a fazer seguir os nossos próprios passos, seguir os nossos próprios caminhos para evoluir na vida. A Duda aí, ali, tudo bem, minha filhada, Duda querida, tudo bem? Tu é o cara, Abel, valeu, Abel, tu também é. Então, o que acontece? Fala, Marcelo, tudo bem? Então, o que acontece? Nós sempre temos alguns paradigmas, alguns costumes, algumas travas mentais que às vezes nos impedem, por algum detalhe, nos impedem de ter sucesso na advocacia ou sucesso em qualquer coisa que você for fazer. Os obstáculos da vida às vezes te bloqueiam, os traumas de infância te bloqueiam, algumas coisas que vão, digamos assim, entortando a tua caminhada, o teu objetivo, enfim, em função dessas travas. E o que a gente tem que fazer, que eu aprendi isso depois de algum tempo trabalhando a mente, o que eu aprendi? Que eu preciso deixar o passado para trás, né? Deixar aqueles conceitos que os próprios pais deram, alguns conceitos, né? Não todos, que alguns parentes deram algum conceito para trás, e até mesmo na faculdade, né? Quando tu aprende o básico na faculdade, e às vezes não tão básico assim, e tu não aprende nada sobre a vida pós-faculdade, nada sobre a tua vida jurídica, nada na tua vida da advocacia. E aí tu sai dali e vai normalmente tentar concurso, tentar algo fixo, eu vou ter uma estabilidade. Pessoal, estabilidade afasta a prosperidade. Eu faço aqui diversas conversas com parceiros e associados que eu vou agrupando dentro do meu time e eu ouço sempre a mesma coisa, estabilidade. Quando você busca estabilidade, você afasta a prosperidade. E essa prosperidade, quando tu sai da estabilidade, que tu vai em busca dessa prosperidade, te dão medos. E alguns medos, tá? Te limitam de realmente ter o teu sucesso, de ganhar dinheiro, de ter resultados positivos, resultados satisfatórios na advocacia especificamente que eu falo aqui. Então nós precisamos, a princípio, esse tema de hoje é o tema de como cobrar honorários sem medo, né? Aí tu vai dizer assim, mas Michel, eu não tenho medo, eu tenho vergonha, mas é que faz parte de uma trava, de um paradigma, de uma crença limitante que você adquiriu lá atrás, né? Eu sempre comparo aqui, eu vou começar a falar sobre, não tem como não começar a falar aqui sobre a cultura brasileira, a criação brasileira. A criação brasileira foi feita, foi dita para você desde sempre, que para você ser um bom cristão, né? Para você ser um bom cristão, você precisa ajudar os outros. O bom cristão é aquele que ajuda os outros. Mas você esquece muitas vezes de ajudar a si próprio, de ajudar a si mesmo. Porque quando você consegue se ajudar, primeiramente, você consegue ajudar os outros, né? E isso não tem nada a ver com não ser bom cristão, né? Então, às vezes, as crenças limitantes são de tal forma, tão fortes, grudadas em você, que você, eu não sei cobrar. A maioria das pessoas que eu converso na advocacia,
aqui hoje, dessa geração, inclusive advogados um pouco mais experientes, eu não sei cobrar, então isso eu deixo para o meu sócio. Pessoal, cobrar é nada mais é do que como se tu fosse no supermercado. O supermercado não tem vergonha de te cobrar você. Você vai lá, compra uma cerveja, compra uma carne e você passa no caixa e cobra. E por que nós, advogados, temos que ter vergonha de cobrar? Porque a gente não é um bom cristão, porque a gente não está ajudando? Quem já não ouviu aquela frase de algumas pessoas que são parceiros ou são seus amigos e aí você tem que rever essa pessoa? É o seguinte, você quer lucrar em cima de mim? Não, eu quero te ajudar a obter lucro para eu lucrar também. Porque você só consegue comer, se alimentar, viver, mesmo que seja ou em abundância ou em não tão abundante assim, se você lucrar, se você tiver um lucro. Então, você precisa ajudar a si mesmo e depois poder ajudar os outros. Então você não é um mau cristão, ou independente da religião que você tenha, você não é uma má pessoa por você cobrar pelos seus honorários. Porque é um trabalho de que você estudou e depois você conseguiu transformar esse estudo em valor para os outros, para obter um resultado para essa outra pessoa, e essa outra pessoa vai ter o resultado, em contrapartida ela vai te retribuir através de valor. Então não é feio cobrar, não é ser uma pessoa ruim cobrar, não é ser do mal, dinheiro não é ruim, né? Porque as pessoas, a gente senta com 10 pessoas, pede para 10 pessoas falarem sobre dinheiro, as 10 pessoas vão dizer que querem ganhar dinheiro. Mas elas não sabem cobrar, elas não querem cobrar, elas não querem se esforçar, elas não querem percorrer um trajeto, elas já querem chegar ao objetivo. O objetivo do dinheiro. E aí até mesmo tu pode dizer assim, não, chama, essas pessoas não dão bola para dinheiro. Não dão, porque elas largam a prosperidade de um futuro próximo por uma estabilidade que não existe, apenas por ganhar um fixo. E eu não estou aqui julgando ninguém que ganha fixo. Eu nunca trabalhei na minha vida por dinheiro, por valor fixo. Nunca trabalhei. Eu sempre trabalhei por comissão. No pior ou melhor emprego que eu tive, eu também fui CLT, mas eu nunca quis trabalhar por fixo. Quando a pessoa me oferecia um fixo, eu pulava. Por quê? Porque eu tinha isso dentro de mim, que é através da minha capacidade, independente da profissão, é através da minha capacidade que eu vou gerar a minha renda, ou parte da minha renda. E eu vou ter a possibilidade de ganhar mais. Até para você vender um picolé na praia, hoje, as pessoas, eu procuro saber isso bastante. As pessoas hoje que vendem picolé na praia, elas pegam o carrinho lá, consignado, tá? E vão vender. E elas ganham um percentual daquilo que elas vendem. Olha só que legal. Então, para você vender picolé, você precisa lucrar. Para você ser vendedor de picolé na praia, aquele que fica lá no sol te oferecendo, ele precisa lucrar. Ele precisa ter lucro. Entendeu? Quando a pessoa te fala assim, mas tu vai ganhar quanto nisso? Olha quanto... As pessoas estão mais preocupadas em quanto o outro vai ganhar do que elas. Eu digo sempre que, na verdade, eu não me preocupo quanto você vai ganhar. Meu parceiro, meu cliente. Na verdade, eu busco cada vez mais o meu cliente para ganhar, porque eu ganho percentual. Então, sempre quando entra um cliente aqui, ele diz, eu quero pagar fixo para fazer essa ação. Eu não trabalho com fixo. Eu não gosto de trabalhar com valor fixo na ação. Eu gosto de trabalhar com uma entrada, a manutenção do processo e um percentual de êxito. E o cliente diz, mas eu não quero. Eu digo, cara, é muito melhor para ti. Eu vou me dedicar muito mais. E é verdade. Porque aquele cara que pega 5, 10 mil de entrada numa ação, por exemplo, enfim, e só aquilo e não tem um percentual, ele não vai se dedicar, não adianta, ele não vai se dedicar. Às vezes a gente faz um levantamento no escritório aqui de quantos de honorários a gente tem para receber, que chama-se os recebíveis futuros. Os recebíveis, eu estou recebendo ação hoje, ontem eu tirei um alvará, nós tiramos um alvará ontem, que eu plantei em 2013. Então são 7 anos que ontem saiu uma ação que eu nem esperava. Por que eu não esperava? Porque eu plantei. Era óbvio que isso ia sair, mas eu vim plantando. Então você precisa plantar, você precisa ter lucro, e cobrar não é feio, não é do mal, dinheiro não é ruim, dinheiro é bom. E vocês sabem que o dinheiro é bom. Só que às vezes as pessoas falam que o dinheiro é bom, mas não fazem nada para tê-lo. E querem às vezes se encostar numa falsa estabilidade. E aí eu repito essa frase que eu aprendi e eu vou dizer pela vida toda para mim e por todas as pessoas que passarem por mim. Inclusive as pessoas que vêm fazer entrevista comigo aqui para trabalhar comigo. A estabilidade, a falsa estabilidade, porque não existe,
ela afasta a prosperidade. Então, o que você tem que ter claro é que você é o seu escritório, você é o seu consultório, você é o seu negócio. Separa a hora da cobrança, são coisas distintas. Você ser o cara que faz o trabalho, o advogado, você que faz, mas você, escritório, como advocacia, como medicina, como prestador de serviço, é diferente da sua pessoa pessoal, da sua pessoa física. Por que que é diferente? Por que é importante separar isso? Porque aí você consegue cobrar, talvez com a sua consciência um pouco mais liberada. Vou dar um exemplo dos médicos. Eu vi aqui que o doutor Eduardo Jäger entrou aqui, meu querido médico pediatra do meu filho, que é um cara também acima da média do empreendedorismo. Ele e a esposa dele tocam um projeto muito legal na clínica, né? Doutor Eduardo, obrigado pela participação. O que eu sempre... E são pessoas que a gente se espelha e troca ideias, tá? O que tu faz a primeira coisa quando tu chega num consultório médico? Eu sempre comparo isso aqui com um consultório médico. O que você faz a primeira coisa que você chega lá? Você paga. E é nada mais justo. Você paga. Entendeu? Você chega lá e diz o seguinte: eu vim consultar. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Ok, mas tu paga. Você passa a carteirinha do plano e depois você consulta. Entende? Então, o médico não se constrange de ter cobrado os honorários dele. Aquele é o trabalho dele. Imagina se ele se constrangesse. E a advocacia, ela é um pouco, nesse tema, ela é um pouco retrógrada. Ela é um pouco conservadora demais. Ou seja, advogado, não, tu pode dar uma olhadinha no meu processo. Tu pode dar uma consulta. Gente, eu gero aqui por semana, às vezes, um bom valor só de consulta. Porque quando a pessoa vem aqui, faz uma consulta, eu cobro. Se ela tocar o processo, continuar o processo comigo, aí eu não cobro a consulta, mas eu vou cobrar o processo, a entrada, o valor mensal, eu vou já dizer como é que eu faço aqui e o percentual no final. Então, não tenha vergonha de cobrar. Esse é seu trabalho. Esses tempos me ligou uma grande amiga minha, lá de... Ela está em Dublin, é uma antiga amiga minha, porque ela estava comprando um apartamento aqui em Porto Alegre. Ela precisava de um advogado de confiança para analisar o contrato e fazer a negociação com a imobiliária. Ela me pagou. Ela ligou para mim: Michel, quanto tu vai cobrar os seus honorários? Essa é cultural. Na verdade, ela nem precisou me perguntar. Eu simplesmente falei para ela o que eu ia fazer e dei o valor. E ela me pagou. Fiz um depósito e pagou lá de fora para cá. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa sustentar, você precisa comer, você precisa viver. Então você não pode ter medo nem vergonha de cobrar honorários. Não é feio, não é deixar de ser se eu sou cristão ou não sou cristão, se eu ajudo os outros ou não ajudo. Agora, depois que você está estabilizado, ou mesmo quando você está construindo, quiser fazer algo de, como se diz, pro bono, eu faço vários aqui. E já fiz. As pessoas me conhecem aqui, sabem que eu faço algumas ações pro bono por ano, porque eu gosto de ajudar. Principalmente ações judiciais de cirurgia, que as pessoas precisam, colegas que me procuram, eu faço. Colegas me procuram para essas ações pedindo cópia da inicial para fazer, eu passo. Porque isso sim, pro bono. Mas aí tu tem a ciência de que tu tem um percentual dentro do teu escritório pro bono, né? Para tu fazer o bem. É assim que ajuda as pessoas. Mas você primeiro precisa se ajudar. Tá? Você e seu escritório, ou sua advocacia, são coisas diferentes, são coisas distintas. Tá? E você só vai conseguir comer quando você gerar lucro. Você tem que ter, esse é um pilar importante da advocacia, a precificação. A precificação é uma coisa que é indispensável para você saber quanto você vai cobrar em cada processo, ou quanto você vai cobrar de cada empresa, ou quanto que você vai cobrar, e você vai calcular os seus custos da nota fiscal, se você vai dar nota fiscal, ou recibo, porque talvez você seja pessoa física e você não aconselha, porque aí você vai pagar 27,5% de imposto de renda e deixar de pagar 6, 7, 8 numa empresa individual de advocacia que pode ser pelo Simples. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa analisar todos os pontos da estrutura do seu escritório ou da sua advocacia. Michel, não tenho escritório, estou advogando autônomo e quem tem escritório não deixa de ser autônomo, mas eu estou advogando autônomo sem base, eu estou usando só um co-work, eu estou usando só uma parceria. Não tem problema. Você precisa mesmo assim colocar os seus custos de deslocamento, de gasolina, se tiver, de Uber, e colocar isso no preço quando você vai cobrar honorários. Nós temos aqui já uma referência que é a tabela de honorários. Você pode chegar. Então quem tem dificuldade diz assim: eu não posso te cobrar menos do que isso. Fala isso para o seu cliente. Porque isso é uma tabela que a gente tem que seguir. Então, às vezes a advocacia fica tão, desculpa o termo, tão prostituída,
Que como você pensa assim, vai ter outro que faz menos, eu vou fazer menos para ganhar do outro. Não faz, não se desgaste. Coloque um preço, valorize o seu trabalho. Valorize os seus anos de estudo que você está transformando em valor, que você está transformando em dinheiro. Então faça isso, construa um bom produto, que eu já falei aqui, e valorize o seu trabalho. Então eu anotei alguns pontos aqui, tá? E aí a precificação, tá? Sobre precificação. A precificação, que é o que eu estou falando agora, é o pilar basilar da advocacia. Não é só conhecimento. Conhecimento é básico. A estratégia é básico, mas a precificação do seu serviço e do seu produto, mas vamos falar aqui de serviço, que é para advogados, ela tem que ser baseada e estruturada em algo concreto. Ou seja, Michel, eu tenho aqui o meu custo X, Y, Z, eu preciso cobrar em cada ação, entendeu? Você precisa ter essa proporcionalidade de quanto aquele processo, aquele cliente vai impactar nos seus custos. Mas isso é difícil de fazer. Não é. Para, senta, vê quanto é que você tem. Porque as pessoas têm medo, e mais uma vez falando do medo, é que as pessoas têm até receio de ver quanto que custa a estrutura, quanto que custa o custo de vida dela para viver e trabalhar com a advocacia. E aí é mais fácil, eu não consigo fazer isso, é mais fácil lá então trabalhar de empregado, trabalhar de CLT, né, que não tem nada de mal nisso, mas de buscar uma estabilidade, porque ela acha que ela não tem estrutura para tocar essa parte aqui. Então assim, essa live foi uma live relâmpago sobre uma caixa de perguntas que eu abri aqui, e algumas pessoas colocaram esse material, essa pergunta, esse texto, esse tema para a live, que foram similares, de cobrança, de medo de cobrar honorários, como cobrar, como fazer. Então eu estou dizendo para vocês aqui, eu introduzi com uma parte cultural do cristianismo, do que é ser um bom cristão, é de não cobrar, de ajudar os outros. Tu só vai ser um bom cristão quando primeiro você se ajudar, tá? E depois a lucrar, e depois com esse lucro você ajudar outros a obter lucro. Isso é ser um bom cristão. Isso é ser uma boa pessoa. Todos têm que lucrar. Você tem que entrar, buscar um cliente, ou o cliente tem que, quando o cliente entrar no seu escritório, ou te contratar, ou te consultar, você tem que dizer o seguinte: eu vou trazer o teu resultado. E do teu resultado eu vou receber. Tenho clientes aqui que chegam, são clientes fixos meus, e falam assim: Michel, eu acho que eu não quero pagar percentual, tu vê, vai ser muito e tal. Cada um pensa de um jeito, eu não estou aqui dizendo que pensa certo ou pensa errado. Eu digo, eu não quero pegar esse processo. Eu só trabalho por mérito, eu só trabalho por percentual. Preste bem atenção. Eu às vezes arrisco a não ganhar aquilo que ele está me trazendo momentaneamente por um futuro breve. Porque eu sei da minha capacidade de negociação, eu sei da minha capacidade que eu posso fazer um acordo, eu sei da minha capacidade que eu posso fazer no trabalho em cima daquele processo. Então, quando é uma notificação extrajudicial, quando é algo, até assim às vezes eu faço. É uma notificação extrajudicial para rever uma dívida de 200 mil. Eu cobro 3 mil reais para fazer a notificação e mais 20% do que eu reduzi. Se for suficiente com a notificação. Olha que loucura. Eu cobro 3 mil reais, 1.500 reais, 2 mil reais, depende da complexidade, e cobro mais 20% da notificação extrajudicial. Então, quer dizer, eu gero até na notificação extrajudicial, que eu notifico, né, pelo meu cliente a outra parte, para pagar, ou para receber, ou para diminuir a dívida, ou para receber, até aí eu cobro um percentual na notificação extrajudicial. Porque às vezes o extrajudicial, e está comprovado, o trabalho que eu faço aqui, extrajudicial trabalhista, que é o preventivo e civil que a gente faz aqui, ele hoje me rentabiliza bem mais do que o meu judicial. Eu falei no início da live aqui que eu recebi um processo trabalhista de 2013 ontem, um alvará. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 7 anos esperando para receber um alvará. Foi um alvará bom, foram uns honorários maravilhosos, bacana. Mas eu esperei 7 anos. Se nesses 7 anos eu não tivesse recebido mais nada durante o período, eu nem estaria aqui falando com vocês. Tá? Eu nem estaria aqui falando com vocês. Então o que eu passo aqui, gente, não é fantasia, eu não estudei num livro, apesar de eu ler bastante para poder comunicar com vocês da melhor forma, mas o que eu passo aqui é o que eu faço no meu dia a dia, que eu fiz para chegar até aqui. Entendeu? Então você não pode ter essa crença limitante, vamos repassar, você não pode ter essa crença limitante de medo de cobrar honorários. Honorários você precisa receber, honorários você precisa comer, honorários você precisa vestir, honorários você precisa sustentar sua família, honorários você precisa ter dignidade. Tanto é que honorários é alimentar. Numa discussão sobre honorários advocatícios, ele é considerado verba alimentar, assim como uma ação trabalhista, assim como qualquer outra verba, como pensão alimentícia. É uma verba alimentar. O que isso quer dizer para você? Ele precisa ser alimentado, você precisa se alimentar. Então não tenha vergonha. Chegue para o seu cliente e diga, se você não quer pagar, você procure outro.
Se você não quer pagar, você não está dando o devido valor para o seu próprio processo. Porque quando tu paga alguém para fazer isso, a pessoa tem que entregar e tu pode exigir a entrega desse trabalho. E quando a gente... isso é inconsciente. E quando a gente não recebe, a gente não dá importância. A gente não dá importância. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente às vezes fica com essa falso pensamento de que não cobrar está ajudando. Não. Na verdade, não cobrar você está atrapalhando. Porque inconscientemente tu não vai te dedicar da mesma forma daquele que te pagou. E aí, quando você não cobra de alguém, mesmo que você dê o mesmo valor, você não está respeitando a você e você não está respeitando aos outros clientes que você já tem que cobrou. Então, uma dica que eu dei aqui, as notificações extrajudiciais, eu cobro um percentual no êxito, embora eu cobre uma entrada. Então, eu cobro uma entrada e um percentual no êxito das notificações extrajudiciais. Da trabalhista, preventivo que eu faço, eu cobro um valor FII mensal para eu dar esse resultado para ele. E eu apresento a cada mês um relatório sobre o resultado que eu trouxe para ele. Para quê? Para justificar o que eu estou ganhando? Não, para mostrar que eu estou trazendo lucro para ele. E que aí ele traz o lucro para mim. Tá entendendo? A pessoa precisa entender, os dois, as partes, todos precisam lucrar. Para que os dois possam ajudar as pessoas. Fazer boa ação. Essa pandemia, eu não divulgo aqui, essa pandemia eu ajudei muita gente. Além de gente mais próxima, eu ajudei gente mais distante. Então, mas por que eu consegui fazer essa ajuda? Por que eu me considerei um bom cristão? Porque eu tive lucro e desse lucro eu destinei parte para a doação. É feio então lucrar? Não, não é feio. É feio para quem te travou isso na tua cabeça. É feio para as pessoas que querem que tu fique dentro dessa caixa. É feio para as pessoas que não querem que tu concorra com ela. É feio para as pessoas que querem ter o poder econômico e não querem jogar isso para o universo. Então, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, não tenha medo de cobrar os honorários, não tenha medo de se impor diante do cliente, desde que você tenha o resultado para trazer para ele. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje aqui. É uma live foi relâmpago. Obrigado a participação de todos. Né? A gente está seguindo aqui, mas eu quero obrigado aqui também ao Thomas, aqui o grande parceiro, advogado, parceiro nosso, Jéssica, o Leonardo, a Alana, nossa grande parceira aqui também, né? O Abel, exato, Michel, a impermanência é a regra da vida, exatamente, é isso aí, Abel. O Leandro Fagundes, meu parceiro, Ana Paula, meu grande amor, tá? Todo mundo aqui, Juliano Pereira, tá? Então assim, o que a gente... Michel, minha dificuldade é cobrar o valor que eu acho que eu mereço e preciso, às vezes diminui a entrada para não perder o cliente, e é errado. Jéssica, não é errado. Já quero aproveitar que quem quiser colocar pergunta por aqui, assim como a Jéssica, ou colocar algum pensamento aqui para a gente trocar, já pode colocar aí, tá tranquilo, tá? Jéssica, não é errado. O grande lance é você saber se esse valor que você cobrou de entrada vai te satisfazer as tuas necessidades. Como profissional, como pessoa, separa o escritório de você, como profissional, como pessoa, entendeu? E como advogada, né? Como advogada, como prazer aqui dentro de você. Não, eu cobrei o trabalho que realmente eu mereço. Então, baixar o valor na entrada, talvez você possa aumentar o percentual na cobrança futura. Então, talvez para você se introduzir no mercado, ou talvez você veja nesse cliente uma próxima indicação, isso é importante também saber, não vamos ser também taxativos. Às vezes você baixar um pouco a sua entrada, pode ser que você aumente o seu percentual. Faça essa negociação com o cliente. Eu até reduzo a entrada, mas eu vou aumentar o meu percentual. Eu faço isso aqui também. Mas agora, quando a pessoa te contrata para fazer algo, ela tem que te respeitar, ela tem que saber qual é o teu valor, né? E precisa e você saber que você precisa viver também. Advogado não nasceu rico. Eu, pelo menos, não nasci rico. Pelo contrário, eu nasci, que eu brinco, mais pobre que rato pelado. E hoje eu consegui ocupar um certo espaço dentro do meio que eu vivo e a cada vez mais aumentar minha rede de relacionamento. Ontem, por exemplo, eu participei de uma reunião com todas as medidas de vigilância sanitária, todas as medidas de proteção em função da pandemia. Participei de uma reunião de um grupo de empresários de bares e restaurantes, inclusive com a Associação de Bares e Restaurantes de Porto Alegre e até do Estado do Rio Grande do Sul, com os principais, com um candidato a prefeito de Porto Alegre, para saber quais são os planos. Eu estava lá, fazendo o quê? Precisava estar lá? Eu precisava fazer isso? Não, podia estar no meu escritório e esperar alguma coisa. Não, eu fui lá para apoiar esses empresários, para ver quais são as necessidades que eles têm, para ver quais são os problemas que eles estão passando. E são muitos.
Como diz um grande amigo meu de uma empresa aqui, um grande amigo e cliente, que é o Thiago Leite, ele disse, onde ele disse, a empresa que mais cresce em Porto Alegre hoje é a do Aluga-se, de um monte de sala e imóvel que está para alugar em Porto Alegre e grande Porto Alegre também, em todo o estado. Então, é isso que eu fiz. Eu fui lá, me uni aos empresários, porque de uma certa forma eu também sou empresário, me uni a eles. Então, quando eu me referir a eles, eu estou nesse grupo. Quando eu for falar com eles, ou quando eles forem me contratar, eles vão saber, esse cara tem um valor a mais. Por que ele tem um valor a mais? Porque ele estava presente conosco aqui na dificuldade, no momento ruim desse ramo, que é o ramo de bar, restaurante, casa noturna e eventos. E eu tenho todos esses clientes eu tenho hoje na minha carteira. Então era importante eu estar lá, importante a presença lá. O líder disse que era o Thiago, mais a associação lá do bairro onde foi feita a reunião, veio falar comigo. Michel, obrigado. Eu levei outros clientes, indiquei outros clientes que eu tenho aqui de eventos, de casa noturna, para irem lá, porque quanto mais força tiver, quanto mais os empresários se unirem, mais sucesso terão para esses representantes. Então não diga que você não quer se meter na política, não sei o quê, porque a política faz parte da nossa vida. Pode ser que tu não queira ser político, mas a política faz parte. E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque eu me envolvo de tal forma com os meus clientes que não tem como ele dizer que o meu valor é caro ou barato, ou caro, barato ele até acha que é barato mesmo, mas não tem como ele dizer que é caro e não tem como eu ter vergonha de cobrar os honorários, porque eu entrego. Então quando você tem medo de cobrar honorários, você ainda não acredite no seu próprio trabalho, no seu próprio produto te oferecer o resultado. Deixa eu ler aqui da Jéssica. Verdade, o cliente tem dificuldade de separar um relacionamento de amizade que cria com a pessoa do negócio que estamos tratando. Exatamente. O seu escritório é uma coisa, fala para ela, meu escritório é uma coisa e a minha pessoa física é outra. Aqui eu posso até te ajudar. A gente até pode fazer uma boa ação. Mas aqui eu preciso lucrar. Até para eu poder ajudar aqui, eu preciso lucrar aqui, meu cliente querido. Então você precisa pagar, a gente parcela, a gente faz uma condição, mas eu preciso viver como você. Ou, mas eu tenho que reduzir um pouco. Não tem problema, reduz um pouco e pega essa aí, Jéssica, e cobra um percentual a mais. Eu vou te aumentar 5%, 10% no final. Eu faço isso aqui quase que todos os dias. Tá? Quase todos os dias, principalmente nesse momento de pandemia. Então, por exemplo, estou saindo dessa live agora aqui que está marcada, eu estou indo num cliente, levar um parceiro de tributário lá, para fazer um trabalho que esse cliente tem lá nessa empresa. O que eu quero dizer com isso? Eu estou sempre tentando gerar valor para os meus clientes. Gerar valor financeiro, valor de conhecimento, valor de ser um bom prestador de serviço. E aí como é que ele me enxerga? Como um aliado. E aliados, quem são fiéis a seus aliados, são pessoas que jamais te abandonarão. Certo? Existem alguns momentos que você se alia a algumas pessoas, outras aqui, outras ali, que não são verdadeiramente teus aliados, porque quem são teus aliados está do teu lado. E aqueles que estão do meu lado sempre evoluem comigo e eu evoluo com eles. E vou te dar outra dica aí, que é você que está assistindo aí, vou te dar outra dica. Procure se relacionar com pessoas que pensem para o mesmo lado que você. Não precisa ser igual, mas que pense do mesmo lado que você, que te ajude a tirar esse medo de cobrar honorários, de que te ajude a evoluir na advocacia. Então você precisa ter isso assim muito claro quando você senta numa mesa de reunião. Você tem que sentar numa mesa de reunião com as pessoas que são mais inteligentes que você, que são mais ricos que você e que têm a te agregar. Michel, tem que ser um utilitarista, um interesseiro? Não. Mas você está interessado em evoluir como pessoa. Evoluindo como pessoa, junto com essas pessoas que são mais do que você, essas pessoas vão te trazer resultados. Trazendo resultados, você vai poder ajudar outras pessoas. Porque as pessoas, claro, eu sou assim, porque as pessoas que estão um pouco abaixo de você vão começar a querer sentar na mesa com você. Você, então, é um efeito cascata. Não se afasta da sua essência. Mostre aquilo que você sabe para as pessoas. Transborde na vida. Entendeu? E transbordar na vida é vir ser o ator principal dela e não o coadjuvante. Não faça isso. Não deixe a vida passar em vão, não tenha medo das coisas, não tenha medo de cobrar, não tenha medo de ser diferente dos outros que você convive. Porque o que dói às vezes nas pessoas quando começa a evoluir é que você começa a se afastar daquela sua origem. Tá? E aí quando você começa a se afastar daquela sua origem, por você cobrar bem, por você receber bem, por você estar morando numa boa casa, por você estar andando num bom carro, por você ter bons clientes, você começa a se sentir fora da tribo. Só que na verdade aquela não era a sua tribo. Na verdade aquela era o meio que você viveu.
que você não pôde escolher, mas hoje você pode. Então você vive no meio que você quiser. E é com isso que você vai poder ajudar mais e mais e mais e mais pessoas, tendo lucro. Então primeiro vise a sua crença limitante sobre ter medo de cobrar honorários. Eu anotei aqui, vise que ser bom cristão é ajudar os outros, mas para ajudar os outros todos precisam lucrar. Tá? Você e seu escritório são coisas distintas, então você precisa lucrar no seu escritório, né, para você ter uma vida abundante, né? Você só vai comer e ter lucro se você entender a precificação, que é o outro pilar. Então você só vai conseguir comer, ter lucro, ter abundância, se você entender a precificação do seu trabalho. Precificar o seu trabalho, precificar o seu serviço, a sua prestação de serviço. Dar valor você mesmo ao seu trabalho, tá? Que é um pilar muito importante. E o bom cristão é você, eu fiz algumas anotações à caneta aqui, né? E o bom cristão é você ajudar o outro a lucrar, e aí todos terão lucro. Você precisa ajudar o outro a lucrar e aí todos terão lucro. Isso é ser um bom cristão. Independente de qual religião você seja. Na verdade, eu não tenho nenhuma predisposição e nenhuma preferência por religião. Isso aí, religião e futebol, né, diz o outro, e política não se discute. Então, para você ser uma boa pessoa, digamos assim, então, para não optar por uma religião, você precisa ajudar os outros. Mas primeiro você precisa ajudar a si. Então não tem como tu ajudar alguém sem ter. Não tem como, não é feio você ter dinheiro, porque com o dinheiro, na verdade, você vai poder ajudar várias pessoas. O que acontece muitas vezes, com ou sem dinheiro, a pessoa se manifesta aquilo que ela já é. Então eu com 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, com 30 milhões de reais, eu só vou manifestar e aflorar aquilo que eu já sou, com 100 reais. Tá entendendo? Agora, eu não ter a capacidade de precificar o meu trabalho, e por isso buscar a estabilidade tão procurada pela maioria que não tem coragem de botar o preço no seu trabalho, no seu serviço, que não tem coragem de botar a cara a tapa, de visitar e de buscar o seu espaço ao sol, essa estabilidade, ela te afasta da prosperidade. Ah, mas eu não quero ser próspero, essa vida para mim tá bom, beleza, ok, mas pensa nas pessoas, na tua família, nos teus filhos, no teu marido, na tua esposa, pensa nelas também. Pergunte para elas se elas não querem ter uma vida próspera. Pergunte para elas se elas não querem viajar para lugares legais. Pergunte para elas, e aí você não vai perder seu medo. Você vai perder o seu medo de cobrar. Porque aí você vai cobrar embasado, né, naquela satisfação de fazer o melhor para sua família, o melhor para você. E aí você acaba destravando a sua mentalidade. Tá bom? Então, lucratividade com parceria precisa ter, você precisa lucrar. As próximas lives serão sobre honorários recorrentes e também como fazer boas parcerias, que eu tenho boas parcerias, são parcerias de longa data e que me trazem lucro. Por quê? Porque eu ajudo eles a lucrarem. Então o lucro é importante, inclusive até para você pagar o seu parceiro. O lucro ele é importante até para você remunerar a sua parceira. Porque adianta você não ter lucro e você vai repassar o que para ele? Não tive lucro, fiz aquele trabalho e empatei. Não tem como. Você precisa ter lucro. E a advocacia tem uma margem muito boa. A advocacia tem uma margem muito boa. Por isso que você tem que valorizar você. Porque você é a prestação de serviço. A sua intelectualidade é a prestação de serviço. O seu conhecimento e a margem é boa. A margem é alta. Eu vou dizer aqui, não tem problema nenhum de quem está ouvindo, qualquer cliente meu. A margem é boa. Mas, se ele enxerga o resultado que tu traz para ele, que aumenta a margem dele, ele não está nem aí para o que você vai ganhar. Alguns, reservado outros que são mais mesquinhos. Isso são mesquinhos. Quando ele presta atenção naquilo que tu vai ganhar e não no que ele vai ganhar, isso é mesquinharia. Isso é ser eu brinco aqui, o modo gaúcho de ser. Na verdade, você tem que ser aberto a que, se o outro vai ganhar, que bom. O que importa é o que eu ganho. Vou cuidar da minha vida. E por isso que eu digo, cuide da sua vida. O da vida do outro, ele cuida. Se você fez uma parceria, o cara cobrou 30 mil do cliente e você fez para ele por 15, não importa se ele vai ganhar os outros 15 sem fazer nada. Porque as pessoas pensam assim, ele vai ganhar 15 sem fazer nada. Não, ele vai ganhar 15 porque ele fez o elo. Se você calculou o seu trabalho em 15 e está suficiente para você, você tem sua lucratividade, se ele cobrou mais 15, o problema é dele. É assim que eu tenho aqui minhas parcerias. O Michel, é tanto para tu tocar a área trabalhista, serve? Serve. Quanto ele vai cobrar? Tem uns colegas parceiros aqui, muitos até, eles sabem disso que eu trato assim. Quanto que tu vai cobrar, Michel? Tu quer comissão ou não? Não, não quero nada porque a gente vai cobrar aqui. Então eu quero X mil por mês. Ok, beleza, fechado. Tá fechado. Eu emito a nota e boa. Entendeu? Então você tem que criar parcerias que não espere, que não fique preocupado com o que você vai ganhar, e sim com quanto ele vai ganhar com o seu trabalho. E mesmo assim é o cliente.
Então não trava, espero ter ajudado as pessoas, espero ter ajudado alguém aqui. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já fico muito satisfeito, né, nessa questão de perder o medo. Mas eu tenho, para finalizar, eu tenho uma frase ou uma oração, digamos assim, um parágrafo para falar sobre isso. Esse problema de medo de precificar, medo de cobrar, ele está dentro de ti. Ele está dentro de você. Esse não é um problema externo, não é o problema do cliente que não gosta de pagar, não, porque senão esse cliente não comprava uma BMW, senão esse cliente não comprava uma Mercedes, senão esse cliente não comprava um Audi, senão esse cliente não ia para um bom hotel, senão esse cliente não... Enfim, independente do cliente, ele não comprava uma bolsa, ele precisa enxergar dentro de você a certeza de que você confia no seu trabalho e que você vai trazer um resultado. Ontem eu falei com alguns entrevistados que eu estou aqui fazendo aqui, chamando aqui para trabalhar conosco. Na verdade não é entrevista, eu sempre falo que é uma conversa de parceria para a gente ganhar todo mundo junto, e a maioria me disse a mesma coisa. Eu sou muito novo, os clientes não têm confiança em mim, eu não consigo cobrar, é difícil. Quase todos falaram a mesma coisa. Quase todos falaram a mesma coisa. Então isso está dentro de você, está dentro das pessoas, daquele que fala. O cliente, na verdade, não está nem aí com a sua idade, não está nem aí para o carro que tu anda, nem aí para a casa que tu mora. Ele está para o resultado que tu vai gerar. Mas como é que ele vai conhecer o meu resultado? Bom, se relacione, divulgue o que você faz, mande uma lista de transmissão no WhatsApp. Eu já estou entrando em outras esferas aqui da advocacia. Mande uma lista no WhatsApp, deixe ele informado, assessore ele quando ele precisa. Faça talvez uma experiência, que nem eu fiz já com um cliente que não queria pagar o mensal. Eu digo, não, eu vou fazer um estudo dos documentos, se eu descobrir que está pagando a mais, a gente determina um valor, ok? O que aconteceu? Ele foi lá, eu fiz o estudo, ele estava pagando a mais, eu fui lá e comecei a cobrar mensal. Hoje ele não quer saber se está pagando a mais ou a menos, a gente continua fazendo o controle disso tudo, mas ele não quer saber, porque ele está pagando para mim e ainda contratou mais o cível agora na pandemia. Ou seja, eu faço preventivo e judicial, cível e trabalhista dele. Comecei com o trabalhista e aumentei na pandemia o cível. E aí aumentei consequentemente os honorários. Entende? Por quê? Porque ele enxerga valor naquilo que você faz. Quando ele enxerga valor naquilo que você faz, na prestação de serviço, você começa a precificar da forma que você quiser. Claro, você não vai fazer um valor absurdo, mas você vai lá, trabalhista, como é que eu faço? Quantidade de funcionários, quantidade de planos, de cargos, que a gente vai fazer análise da documentação. Então eu tenho algumas, então você precisa encontrar no seu produto como precificar. Ou vá pela tabela da ordem, pela tabela da OAB, tem lá por peça, tem lá por percentual, entendeu? E falando aqui com a Jéssica aqui, ó, e que ela fez a pergunta, e Jéssica, quando ele te pedir um desconto no valor inicial, o que você faz? Tá bom, eu te dou um desconto, mas vamos fazer uma PMT, que se chama, aprendi isso com um colega, uma parcela mensal de manutenção do processo. Né? O que você faz? Cobra lá R$ 59,90, R$ 49,90, R$ 39,90, R$ 29,90. Para quê? Para que tu mantenha pelo menos cópia, xerox, né? Que se fala, né? Cópia, fotocópia, ir no fórum, pagar o teu custo de internet, enfim. Então você começa a cobrar um FII mensal pequenininho para manutenção do processo. Né? E aí depois, lá no final, você cobra um percentual maior e cobra um pouco na entrada para você impulsionar o processo. Então tá aí uma dica que eu vou falar sobre isso, sobre horários recorrentes. Já estou entrando aqui, porque dá vontade de falar um monte de coisa aqui, eu saio falando um monte de coisa. É muito bom eu estar aqui, eu adoro fazer isso aqui. Né? Eu até esqueço de tomar minha água. Então assim, é muito bom fazer isso aqui. Me deixa muito feliz. Independente de quantas pessoas entram, se não entram, se entra e sai. Eu já agradeço de antemão. Né? Que bom que eu possa impactar alguém. E pelo visto a gente consegue aí aos poucos, consegue fazer isso. Que é o caminho que eu fiz. Então essa dica é muito importante. Cobra mensal. Obrigado, Michel. Jéssica, não tem que agradecer. A gente está aqui para transbordar conhecimento e passar e tocar o terror na terra e parar com essa palhaçada de que advogado tem que andar dentro de uma norma, dentro de um modelo estipulado por sei lá quem. Eu não quero saber disso. Eu quero saber de resultado. Eu quero saber de tu estudou, aplicou, estudou, aplicou, estudou, aplicou. Conheço gente que está estudando há 10 anos, 20 anos e não ganha 5 mil por mês. Não consegue tirar 5 mil, 3 mil por mês. Não, estuda e aplica, estuda e aplica, estuda e aplica, pelo amor de Deus. Para com isso, que achar que tem que estudar a vida toda para poder ganhar. Para com isso, entendeu? Estudar é importante, conhecer é importante, mas ganhar dinheiro é importante, ter resultado é importante, sabe? Sentir feliz numa loja, comprar algo novo é importante. Mas tu é consumista? Sou mesmo, velho. Sou mesmo, vivo no mundo capitalista, não vamos ser hipócritas, dinheiro é bom, dinheiro é legal entrar.
Claro que você tem que investir, tem que cuidar, mas você precisa, desde que tenha uma educação financeira, mas é bom você ter esse prazer, é esse que te motiva. A cada nova aquisição que eu faço, independente do que seja, me motiva cada vez mais a levantar de manhã. Eu brinco que cada vez que eu compro uma coisa nova, eu levanto 1 hora mais cedo. Daqui a pouco eu não estou conseguindo mais dormir, estou brincando. Então eu preciso passar isso para vocês. Chega de formalismo, chega de regra geral, sabe? Isso na verdade tem que ser de pessoa para pessoa. Não adianta, tem cara que fala para mim aqui, faz piada. Teve um parceiro que fez piada, botou um adesivo da Tommy e botou dizendo, tomando água numa garrafa e não sei o que, sabe, fazendo, como é que se diz, satirizando aquilo que a gente está fazendo aqui, que várias pessoas fazem. Cara, quem critica não está fazendo nada. Quem critica não está fazendo nada. É óbvio que para chegar onde a gente está chegando, onde a gente vai, tem que trabalhar. É óbvio. Ninguém está dizendo aqui fórmula mágica. E o que eu digo aqui, se essa pessoa tiver aí, servir para ela, o problema é dela também. Entendeu? O que eu digo aqui é que a gente precisa traçar o caminho. E não precisa ter medo. Quando às vezes alguém tenta te derrubar aqui, dali, você tem que dizer, não, eu sou mais forte. Eu tenho Deus no coração. Entende? E o que é acima de tudo, independente da religião, é Deus. Você precisa ter em mente que você precisa ganhar dinheiro para ajudar a sua família, para ajudar os seus mais próximos. Como é que vai ajudar sem dinheiro? Como é que vai ajudar a ter qualidade de vida sem ter um plano de saúde? Sem você poder levar sua família para tirar 15 dias de férias, 20 dias de férias, sem se preocupar com a volta e ter que pagar a conta. Entende? Então vamos lá, gente. Perdão que me empolguei um pouco. Desculpa aí. Desculpa. Mas vamos lá. Tá bom? Isso está mais dentro de você. Não tenha medo de cobrar. Você precisa lucrar, precificar. E para lucrar, todos têm que lucrar. Você tem que trazer lucro para outra pessoa para você lucrar. Não vise só o dinheiro também. Não vise só os honorários. Vise o resultado. Olha o resultado que você vai trazer para ele. E o dinheiro é consequência. Foi só assim, quando eu troquei essa chave, que a minha vida começou a subir. Graças a Deus, graças a mim, graças ao meu trabalho, graças à minha família que me apoia. Então vamos lá. E graças aos meus parceiros e os meus clientes. Né? Eu estou falando mais questão íntima, mas vamos lá. Graças aos meus parceiros e meus clientes. Mas eu trabalhei para isso. Tá bom? Você que fica satirizando, aí algumas pessoas ficam satirizando o que a gente vem fazendo, eu trabalhei para isso. E trabalho até hoje. Tá? Quem acha que vai ser dono de escritório, que vai trabalhar 4 horas só porque é dono e não tem cobrança, é mentira. Ao contrário, eu trabalho 12 horas por dia. Ontem eu tive uma reunião 9 horas da noite com o pessoal de São Paulo. 9 horas da noite. Tá? Sobre o assunto que eu ia falar hoje de manhã. Então o que isso quer dizer? Eu trabalho quando eu tiver que trabalhar, mas eu também descanso quando tiver que descansar. Entendeu? Eu também saio, eu paro quando eu tiver que parar. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje aqui, que o bom cristão, né, ou a boa pessoa é aquele que ajuda o outro a lucrar e que tem lucro e que com esse lucro ele pode ajudar. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado alguém. Essa live realmente foi relâmpago, vai ser menos tempo, porque eu tenho que sair daqui agora, eu tenho uma reunião aqui não tão longe, mas eu tenho uma reunião marcada aí perto do meio-dia. Tá bom? Espero que tenham gostado aí das dicas. A Jéssica eu vi que gostou bastante. Essa aqui é a nossa grande seguidora assídua, a Titi Cunha, Patrícia, grande figura, grande amiga. O Regis, né? Várias pessoas aqui que entraram aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Se a gente puder, mais uma vez dizendo, se eu puder impactar apenas uma pessoa por cada vez que eu entro aqui, eu já me sinto muito feliz, tá bom? Tamo junto, não esquece. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você terá sorte quando estiver trabalhando. Você terá sorte quando estiver criando. Tá bom? Nada cai do céu. Tamo junto, bora vencer e até a próxima.